Oração poderosa que me ajudou a vencer a ansiedade e encontrar paz. Escolher a paz não começa quando a vida fica silenciosa. Começa quando o barulho interno se torna insuportável. Talvez você esteja aqui porque o corpo pede descanso, mas a mente insiste em vigiar tudo. Você deita, mas não repousa. Respira, mas não sente alívio. Cumpre suas responsabilidades, mas carrega um peso que ninguém vê. E, em algum ponto, começou a se perguntar se isso é normal, se é fraqueza ou se Deus se afastou sem avisar. Não se trata de falta de fé, trata-se de exaustão emocional acumulada. A ansiedade não surge do nada. Ela nasce quando a alma passa tempo demais tentando prever o que não controla, sustentar o que não foi feita para carregar e responder perguntas que ainda não têm resposta. Existe um tipo de cansaço que não melhora com sono, um esgotamento que não se resolve com férias, distração ou força de vontade. É o cansaço de quem vive em estado de alerta, de quem ama, se importa, se responsabiliza, mas esqueceu de descansar por dentro. A Bíblia fala de um descanso que não depende das circunstâncias, um descanso que nasce da confiança, mas ninguém ensina como chegar até ele quando a mente está acelerada, o coração apertado e a fé cansada de tentar. O problema não é sentir ansiedade. O problema é achar que ela precisa ser combatida com culpa, silêncio ou isolamento. Talvez você já tenha orado antes. Talvez tenha pedido paz, clareza, força e, mesmo assim, a inquietação voltou. Isso confunde, machuca, dá a sensação de que algo está errado com você, mas não está. O que acontece é que muitas orações são feitas tentando mudar o cenário externo, enquanto Deus quer primeiro reorganizar o espaço interno. A ansiedade não é um castigo, ela é um sinal, um pedido de atenção, um convite à honestidade. Quando Jesus disse, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados", ele não estava falando apenas de quem trabalha muito, falava de quem carrega pesos invisíveis, de quem tenta ser forte o tempo todo. Este caminho que vamos percorrer aqui não é sobre eliminar pensamentos, silenciar emoções à força ou fingir serenidade. É sobre aprender a descansar enquanto o mundo continua em movimento. É sobre permitir que Deus ocupe o lugar que, sem perceber, você tentou ocupar sozinho. Não haverá promessas exageradas. Haverá verdade. Verdade aplicada à vida real, à ansiedade real, à fé real de quem já caiu, levantou e ainda sente medo. A paz que transforma não chega gritando. Ela se instala devagar quando a alma entende que não precisa mais provar nada. Ao longo dessa jornada, você não será pressionado a sentir algo específico. Será convidado a compreender, a reconhecer, a soltar. A oração que virá não nasce da performance espiritual, mas da rendição consciente. Antes de pedir que Deus mude algo fora, você vai aprender a permitir que Ele reorganize o que está dentro. E isso muda tudo. Se você permanecer, não encontrará uma solução mágica. Encontrará um lugar de repouso, um ponto de retorno, um jeito novo de atravessar a ansiedade sem se perder de si mesmo e sem se afastar de Deus. Se algo em você está cansado de lutar, este é o momento de parar de resistir e começar a confiar. Não porque tudo vai ficar fácil, mas porque você não precisa mais caminhar sozinho. Quando o corpo está cansado, mas a mente se recusa a descansar. Existe um momento em que o corpo pede pausa, mas a mente se recusa a obedecer. Você sente o peso nos ombros, a respiração curta, o cansaço acumulado, mas os pensamentos continuam correndo como se algo urgente estivesse prestes a acontecer. Mesmo quando tudo parece sob controle por fora, por dentro existe uma inquietação constante, como se descansar fosse perigoso. Esse estado não nasce da fraqueza. Ele nasce do hábito de viver atento demais, responsável demais, preocupado demais. A mente aprende a vigiar porque acredita que, se parar, algo vai desmoronar. A ciência chama isso de estado de alerta contínuo. A espiritualidade reconhece como um coração que perdeu o lugar do descanso. A Bíblia não ignora essa condição humana. Ela a descreve. O salmista fala de ossos cansados, de alma abatida, de noites em que o sono não vem. Não há romantização do sofrimento, há reconhecimento. O problema começa quando o cansaço vira identidade e a vigilância se transforma em regra. A mente passa a confundir
descanso com descuido, e o corpo paga o preço. Você já percebeu como é difícil relaxar sem culpa? Quando tenta parar, algo dentro acusa. Quando tenta desligar, a mente cria cenários. Quando tenta confiar, surge o medo de estar sendo ingênuo. Isso acontece porque o corpo pode até parar, mas a mente ainda está tentando resolver o amanhã. Jesus falou sobre isso quando disse que cada dia tem o seu próprio cuidado, não como um conselho superficial, mas como uma verdade profunda sobre limites humanos. O amanhã não foi feito para ser carregado hoje. Há pessoas que vivem cansadas não porque fazem demais, mas porque pensam demais. Pensam no que pode dar errado, no que precisam evitar, no que ainda não resolveram. O corpo acompanha esse ritmo interno, o coração acelera, os músculos tensionam, a respiração encurta. Aos poucos, o descanso deixa de ser um estado natural e passa a ser algo estranho, quase ameaçador. E então surge a ansiedade, não como inimiga, mas como consequência. A fé não anula esse processo automaticamente. Orar sem compreender o que acontece dentro de você pode até aliviar por um momento, mas não reorganiza o padrão interno. Deus não ignora o corpo. Ele não separa espiritualidade de mente e emoções. Quando Elias entrou em colapso, Deus não começou com um sermão. Começou com sono, comida e silêncio. Depois veio a voz mansa. Existe uma ordem, o corpo cansado precisa ser ouvido antes que a alma consiga descansar. Talvez você esteja vivendo exatamente nesse ponto. Faz o que precisa ser feito. Cumpre suas obrigações, mantém a aparência de controle, mas por dentro, algo está sempre em tensão. Esse é o sinal de que a mente assumiu um papel que não é dela. Ela tenta proteger, prever, evitar, controlar e se esgota. A paz começa quando você percebe que não foi criado para viver em estado de prontidão permanente. Confiar não é desligar a responsabilidade, é devolvê-la ao lugar certo. Enquanto você escuta isso, talvez perceba que o cansaço que sente não é apenas físico. É o cansaço de sustentar pensamentos que não param, de carregar cenários que ainda nem existem, e essa percepção prepara o próximo passo. Porque quando entendemos por que estamos cansados, começamos a enxergar por que a ansiedade insiste em voltar, mesmo depois da oração. A ansiedade que surge mesmo depois de orarmos. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém confessa. É aquela sensação de ter orado, pedido paz, se entregado sinceramente, e ainda assim, a ansiedade continua ali, talvez um pouco mais fraca por alguns instantes, talvez disfarçada, mas presente. Isso gera confusão espiritual. Faz a pessoa questionar a própria fé, a própria entrega, até a própria relação com Deus. Surge a pergunta que machuca por dentro. Se eu rezei de verdade, por que ainda me sinto assim? Muitos carregam essa culpa em silêncio. Acham que algo está errado com eles, que não confiaram o suficiente, que não oraram do jeito certo, que Deus ouviu outros, menos eles. Mas essa lógica não vem de Deus, vem de uma compreensão incompleta da própria alma. A oração não é um botão que desliga emoções humanas. Ela é um encontro que muitas vezes ele começa revelando aquilo que estava escondido. Quando você ora, não está fugindo da ansiedade, está ficando frente a frente com ela, diante de Deus. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que oraram e mesmo assim continuaram sentindo medo, angústia, conflito interior. Davi orava chorando, Jeremias orava cansado, Jesus orou suando sangue. A oração nunca foi apresentada como anestesia emocional. Ela sempre foi apresentada como lugar de verdade. E a verdade nem sempre acalma de imediato. Às vezes, ela primeiro desorganiza o que estava sendo empurrado para baixo do tapete. O problema é que fomos ensinados a usar a oração como fuga. A ideia inconsciente é esta: vou orar para parar de sentir. Mas Deus não trabalha assim. Ele não ignora processos internos. Quando a ansiedade volta depois da oração, não significa que a oração falhou. Significa que ela começou a tocar camadas mais profundas, camadas que não se resolvem com frases prontas, mas com consciência, entrega e tempo. A ciência confirma algo que a espiritualidade já sabia. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se manifestam no corpo, nos pensamentos, no comportamento. Quando você ora de verdade, sem máscaras, muitas defesas caem. A alma relaxa um pouco e aquilo que estava sendo sustentado à força,
isso assusta, mas é necessário. Deus não quer apenas te acalmar, Ele quer te curar. E cura não acontece sem revelação. Existe também outro ponto importante. Muitas orações são feitas tentando controlar Deus. Pedimos paz, mas continuamos alimentando pensamentos de controle. Pedimos descanso, mas seguimos tentando resolver tudo sozinhos. Pedimos confiança, mas não soltamos nada. Isso gera um conflito interno. O coração pede uma coisa, a mente faz outra. A ansiedade nasce exatamente nesse espaço. Não é rebeldia, é incoerência interna, muitas vezes inconsciente. Jesus disse para não andarmos ansiosos pela manhã, mas logo em seguida falou de buscar o reino. Isso não é moralismo, é direção. Buscar o reino é mudar o centro, é tirar o peso de si mesmo e colocar onde sempre pertenceu. Quando a oração não vem acompanhada dessa mudança de centro, ela alivia, mas não sustenta. A ansiedade volta porque o coração voltou a ocupar o lugar que não é dele. Talvez você esteja vivendo isso agora. Ora com sinceridade, mas volta para os mesmos padrões mentais. Volta para um mesmo esforço interno. Volta para um mesmo medo de perder o controle. Isso não te faz fraco, te faz humano. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda. Não para te acusar, mas para te conduzir. Entender isso muda tudo. Porque você para de lutar contra a ansiedade como se ela fosse um sinal de fracasso espiritual e começa a escautelar como um aviso. Um aviso de que algo precisa ser reorganizado. E essa reorganização começa quando reconhecemos que muitas vezes o medo não fala como medo. Ele fala como cuidado excessivo, responsabilidade exagerada, vigilância constante. É aí que a ansiedade muda de rosto. E é isso que precisamos aprender a enxergar. Como o medo aprende a falar a linguagem da responsabilidade. O medo raramente se apresenta dizendo quem ele é. Ele aprende a usar uma linguagem aceitável. Ele se veste de responsabilidade, de zelo, de cuidado excessivo. Você começa acreditando que está apenas sendo prudente, atento, comprometido. Aos poucos, essa postura vira vigilância constante. A mente passar ao revisar cenários, antecipar problemas, calcular perdas, e tudo parece justificável, porque soa maduro, consciente, necessário. Mas por trás disso, existe um medo silencioso dizendo que, se você relaxar, algo ruim vai acontecer. É assim que a ansiedade se instala sem ser percebida. Ela não chega gritando, ela chega convencendo. Convence que pensar demais é sinal de amor, que controlar é sinal de maturidade, que descansar é arriscado. O coração passa a carregar um peso que nunca foi entregue diretamente, mas assumido pouco a pouco. A Bíblia chama isso de fardo, não porque seja pecado, mas porque ultrapassa a capacidade humana. Jesus fala de fardos pesados, exatamente nesse contexto. Pessoas boas, responsáveis, exaustas. O medo aprende rápido. Ele observa seus valores e se adapta a eles. Se você valoriza proteger, ele se transforma em preocupação constante. Se valoriza não falhar, ele vira perfeccionismo. Se valoriza cuidar dos outros, ele se transforma em culpa quando você pensa em si. Tudo isso parece virtude, mas o corpo sente. A mente acelera, o coração aperta, a ansiedade surge como resultado desse acúmulo invisível. A ciência mostra que o cérebro não distingue bem entre ameaça real e ameaça imaginada. Quando você passa muito tempo antecipando problemas, o corpo reage como se eles já tivessem acontecendo. Hormônios de estresse são liberados. A respiração muda, os músculos tensionam. Espiritualmente, isso cria um estado de desconfiança contínua. Não necessariamente desconfiança de Deus em palavras, mas em atitudes internas. Você ora pedindo paz, mas vive como se tudo dependesse de você. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. Responsabilidade reconhece limites. Controle nega limites. A responsabilidade faz o que pode e entrega o resto. O controle tenta sustentar o que não pode entregar. O medo se esconde exatamente aí. Ele não diz tenha medo. Ele diz não solte. E quanto mais você segura, mais cansado fica. Quanto mais cansado fica, menos clareza tem.
E quanto menos clareza, mais medo surge. Um ciclo silencioso. Na tradição estoica, existe a ideia de distinguir o que está sob nosso domínio do que não está. Isso não é frieza emocional, é sabedoria prática. A ansiedade nasce quando essa distinção se perde, quando você tenta governar o que não depende de você. A fé cristã vai ainda mais fundo. Ela não apenas reconhece limites, ela convida a confiança. Confiança não como sentimento, mas como decisão diária de devolver o peso. Talvez você esteja vivendo essa confusão agora. Acredita que está sendo responsável, mas sente o corpo tenso. Acredita que está cuidando, mas se sente esgotado. Acredita que precisa pensar mais, mas cada pensamento te deixa mais cansado. Esse é o momento de parar e perguntar com honestidade: o que eu estou carregando que não me pertence? O que eu estou tentando garantir que nunca esteve sob meu controle? Quando essa pergunta aparece, algo começa a mudar, porque você percebe que a ansiedade não nasceu da falta de amor, mas do excesso de responsabilidade assumida sem consciência. E isso prepara o terreno para o próximo passo, porque quando o medo é confundido com dever, soltar parece errado. Mas soltar não é abandonar, soltar é devolver. E existe um custo emocional alto em tentar segurar aquilo que só Deus pode sustentar. O custo oculto de tentar controlar o que só Deus pode conter. O controle começa como uma tentativa de proteção. Ninguém acorda querendo dominar tudo, a pessoa apenas quer evitar dor, erro, perda, mas sem perceber, esse cuidado vai se transformando em vigilância constante. A mente, ele passa a funcionar como um sentinela que nunca dorme. Avalia riscos, revisita decisões, simula cenários, e quanto mais tenta controlar, mais percebe que nunca é suficiente. O resultado não é segurança, é desgaste. Existe um preço emocional alto em tentar sustentar o que não está nas nossas mãos. O corpo sente antes da mente admitir. A tensão se acumula nos ombros, a respiração fica curta, o coração acelera sem motivo aparente. A alma entra em estado de alerta permanente. Espiritualmente, isso cria uma falsa sensação de responsabilidade divina. Como se ao relaxar você estivesse falhando com Deus. Como se confiar fosse negligência. Mas isso não é fé. É medo disfarçado de zelo. A Bíblia mostra repetidas vezes pessoas tentando antecipar o agir de Deus e pagando um preço interno por isso. Abraão tentou ajudar a promessa. Moisés tentou resolver pela força. Marta tentou servir sem parar. Nenhum deles era rebelde. Todos estavam cansados. O controle não nasce da desobediência aberta. Ele nasce da dificuldade de esperar. Esperar dói porque exige aceitar limites. E aceitar limites fere o orgulho silencioso de quem aprendeu a se virar sozinho. A ciência chama isso de sobrecarga cognitiva. Quando a mente tenta administrar muitas variáveis ao mesmo tempo, ela entra em colapso. A fé chama isso de fardo excessivo. São linguagens diferentes apontando para a mesma verdade. O ser humano não foi feito para sustentar o mundo. Quando tenta, perde o eixo. A ansiedade surge exatamente nesse ponto. Não como punição, mas como sinal de que algo está fora de lugar. Controlar dá uma sensação momentânea de alívio. Parece que se você pensar mais um pouco, prever mais um pouco, algo vai se resolver. Mas esse alívio é curto. Logo o medo volta, maior, mais exigente. O controle nunca sacia. Ele sempre pede mais atenção, mais energia, mais vigilância. E aos poucos a pessoa perde a capacidade de simplesmente estar presente. Está sempre à frente, sempre no amanhã, sempre no que pode dar errado. Jesus foi direto quando disse para não se preocupar com o que comer, vestir ou com o dia de amanhã. Não porque essas coisas não importam, mas porque não suportam ser carregadas com ansiedade. Ele não estava convidando a irresponsabilidade, estava convidando a confiança. Existe uma diferença profunda entre cuidar e controlar. Cuidar faz o que pode e entrega. Controlar tenta garantir resultados. E resultados nunca estiveram sob domínio humano. Talvez você sinta que, se soltar, tudo vai desmoronar. Esse medo é comum em quem sempre foi forte, em quem sempre resolveu, em quem nunca teve a opção de descansar. Mas o descanso não é abandono, é reposicionamento, é sair do centro
É reconhecer que existe um Deus que sustenta-o, que você apenas tenta segurar, enquanto você tenta controlar, vive cansado. Quando começa a confiar, algo dentro relaxa. Não porque tudo se resolveu, mas porque o peso mudou de lugar. Esse entendimento não vem de uma vez, ele amadurece. Primeiro, você percebe o cansaço. Depois, reconhece o excesso. E então começa a aceitar que nem tudo precisa passar pelo seu controle para estar seguro. Deus não pede que você largue tudo. Ele pede que você pare de carregar o que não é seu. E é nesse ponto que o barulho interno começa a diminuir. Porque a ansiedade perde força quando o controle deixa de ser a base da sua segurança. Mas soltar o controle não é simples. Existe um medo profundo por trás disso. Um medo de silêncio. Um medo de não saber. Um medo de confiar. E é por isso que muitas vezes Deus permite que o barulho continue por um tempo. Não para punir, mas para ensinar algo que só o silêncio pode revelar. Por que Deus muitas vezes permite o ruído antes de ensinar o silêncio? Existe uma pergunta que surge quando a ansiedade persiste. Se Deus é paz, por que Ele não silencia tudo de uma vez? Por que o barulho interno continua, mesmo quando o coração deseja descanso? A resposta não está na ausência de cuidado, mas na forma como o cuidado acontece. O silêncio verdadeiro não é imposto, ele é aprendido, e aprender exige atravessar o ruído com consciência. Deus não trata sintomas isolados, ele trata estruturas internas. O barulho revela onde ainda tentamos sustentar o que não conseguimos carregar. O silêncio que cura não é apenas a falta de som, é a presença de sentido. Muitas vezes, quando o ruído continua, é porque o coração ainda está confuso sobre quem governa. A ansiedade faz barulho quando a alma tenta resolver sozinha. Questões que pedem confiança, Deus permite esse processo porque o silêncio prematuro não sustenta a transformação. Ele acalma por fora, mas não reorganiza por dentro. O silêncio que vem cedo demais não permanece. O que permanece é o silêncio que nasce do entendimento. A Bíblia mostra que Deus raramente se manifesta no caos imediato. Elias esperou, o vento passou, o terremoto passou, o fogo passou, a voz veio mansa. Antes do silêncio, houve ouído. Não porque Deus goste de confusão, mas porque o coração precisa aprender a escutar. Enquanto a mente tenta controlar, o silêncio assusta. Ele parece vazio, parece perda de vigilância. Por isso, Deus não apressa esse momento. Ele prepara. A ciência aponta algo semelhante. Um sistema nervoso acostumado ao alerta interpreta o silêncio como ameaça. Quando tudo fica quieto, o corpo estranha. A ansiedade aumenta. O coração acelera. Isso explica por que muitas pessoas se sentem mais angustiadas quando finalmente param. Não é retrocesso, é adaptação. O corpo precisa reaprender a descansar. A alma precisa reaprender a confiar. E isso leva tempo. O barulho interno também expõe crenças escondidas. Crenças como a ideia de que você precisa merecer descanso, ou de que, se não estiver preocupado, está sendo irresponsável. Ou ainda de que Deus só age quando você está no limite. Essas crenças não caem com frases bonitas. Elas caem quando são confrontadas pelo cansaço. O barulho revela o que sustenta a ansiedade. E só o que é revelado pode ser transformado. Deus permite o ruído porque o ruído, ele ensina. Ele mostra onde você se perdeu de si mesmo, onde assumiu papéis que não eram seus, onde confundiu fé com esforço. O silêncio que vem depois não é vazio, ele é cheio de presença. Mas antes disso, o coração precisa entender por que está cansado. Sem esse entendimento, o silêncio seria apenas uma pausa curta entre dois estados de alerta. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Tudo em você pede silêncio, mas a mente insiste em falar. Pensamentos repetem, cenários se multiplicam, o corpo não relaxa. Isso não significa que Deus esteja distante. Muitas vezes significa que Ele está trabalhando mais fundo do que você gostaria. Não para te testar, mas para te ensinar algo que não se aprende correndo. O silêncio não é um botão que se aperta, é um lugar que se alcança. Quando o barulho começa a perder força, não é porque a vida ficou simples, é porque o coração mudou de lugar. A ansiedade diminui
quando você para de exigir de si mesmo o que só Deus pode oferecer. O silêncio começa quando você aceita que não precisa entender tudo para confiar. Esse aprendizado não acontece rápido, mas acontece. E quando acontece, a ansiedade deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Uma professora dura, mas honesta. Esse é o ponto em que algo muda. Você começa a perceber que o barulho não veio para te destruir, mas para te conduzir. Conduzir é um lugar onde o silêncio não é ausência de controle, mas presença de Deus. E quando isso começa a fazer sentido, surge uma pergunta diferente. E se a ansiedade não fosse o problema, mas o aviso? E se ela estivesse tentando te dizer algo que você ainda não escutou? O momento em que percebi que minha ansiedade não era minha inimiga. Chega um ponto em que lutar cansa mais do que sentir. Foi nesse ponto que algo começou a mudar. Enquanto eu tratava a ansiedade como inimiga, tudo dentro de mim permanecia em guerra. Cada pensamento acelerado virava ameaça. Cada sinal do corpo virava prova de fraqueza. Eu queria vencer, controlar, eliminar, e quanto mais eu lutava, mais cansado ficava. Até perceber algo desconfortável. A ansiedade não estava tentando me destruir, estava tentando me avisar. Essa percepção não veio como revelação espiritual grandiosa. Veio como esgotamento. Quando o corpo já não aguentava mais sustentar tensão, quando a mente já não conseguia fingir força, algo cedeu. A ansiedade deixou de ser barulho e começou a soar como linguagem. Linguagem do limite, linguagem do excesso, linguagem de um coração que havia ultrapassado o próprio alcance. O erro nunca foi sentir. O erro foi resistir sem escutar. Na Bíblia, o corpo nunca é tratado como inimigo da fé. Ele é templo. Instrumento, sinal. Quando algo dói, o corpo avisa. Quando algo pesa demais, a alma reclama. A ansiedade funciona do mesmo jeito. Ela surge quando a pessoa insiste em permanecer onde já não consegue sustentar. Não é castigo, é consequência, e consequência não acusa. Ela apenas revela. A ciência confirma isso com clareza. O sistema nervoso reage quando percebe ameaça ou sobrecarga. Ele não distingue se o perigo é real ou imaginado. Ele responde à pressão contínua. Quando você vive muito tempo tentando ser forte, controlar, antecipar, agradar, proteger, o corpo entra em colapso silencioso. A ansiedade aparece como pedido de pausa. Mas culturalmente, fomos ensinados a ignorar pedidos internos, a seguir a aguentar, a resistir até quebrar. No momento em que parei de lutar contra a ansiedade, algo mudou. Não porque ela desapareceu, mas porque perdeu o poder de me definir. Eu comecei a perguntar, em vez de atacar, o que você está tentando me mostrar? Onde estou ultrapassando meus limites? O que estou carregando que não me pertence? Essas perguntas abriram espaço para algo que a luta nunca permitiu. Compaixão por mim mesmo. E onde nasce compaixão, nasce possibilidade de cura. Jesus nunca tratou os cansados como fracos. Ele os chamou de sobrecarregados. Existe uma diferença enorme entre essas duas palavras. Fraco é quem não tenta. Sobrecarregado é quem tentou demais. A ansiedade aparece com mais força em quem se esforça muito para não falhar, em quem se responsabiliza além da conta, em quem tem medo de decepcionar. Não é rebeldia, é amor mal distribuído, amor que se esqueceu de si. Quando a ansiedade deixa de ser inimiga, você para de lutar contra si mesmo. E isso muda tudo. A energia que antes era gasta resistindo, começa a ser usada para compreender. O corpo começa a relaxar, não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de se atacar por senti-los. A fé deixa de ser cobrança e passa a ser abrigo. Deus deixa de ser juiz da sua performance emocional e passa a ser presença no seu processo. Esse entendimento não elimina dias difíceis, não silencia a mente da noite para o dia, mas transforma a relação com o sofrimento. A ansiedade deixa de ser prova de fracasso espiritual e passa a ser convite à reorganização interna. Um convite difícil, mas honesto, porque enquanto você luta para vencer a ansiedade, ela cresce. Quando você aprende a escutá-la, ela começa a cumprir seu papel e aos poucos perde força. Essa mudança de postura prepara algo ainda mais profundo, porque se a ansiedade não é inimiga, então você não precisa mais se explicar diante de Deus.
não precisa justificar suas emoções, não precisa performar fé, pode apenas estar. E é exatamente aí que a oração muda de forma... ela deixa de ser discurso e começa a se tornar presença, aprendendo a me aproximar de Deus sem precisar me explicar. Existe um alívio profundo quando você percebe que não precisa se explicar diante de Deus. A ansiedade cansa não apenas pelo medo, mas pela tentativa constante de justificar o que se sente, justificar por que está cansado, por que está confuso, por que não conseguiu confiar como gostaria. Essa explicação contínua cria uma oração tensa, defensiva, cheia de argumentos, como se Deus precisasse ser convencido da sua dor. Mas ele não precisa, ele já sabe, e quando você entende isso, algo dentro começa a descansar. A maioria das pessoas ora tentando organizar o próprio caos em palavras. Acredita que, se explicar bem, Deus vai entender melhor. Mas Deus não se relaciona com discursos, ele se relaciona com presença. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Jó falou demais até perceber que não precisava mais responder. O silêncio dele foi mais verdadeiro que todos os argumentos anteriores. Há momentos em que falar muito é apenas uma forma elegante de não se entregar. A ansiedade se intensifica quando a pessoa sente que precisa justificar até o que sente. Isso cria um desgaste silencioso. Você não apenas sofre, você se cobra por sofrer. A fé vira desempenho, a oração vira apresentação, e Deus, sem querer, é colocado no lugar de avaliador. Mas Deus não é um avaliador emocional, ele não mede sua fé pela estabilidade dos seus sentimentos. Ele olha para o coração cansado e diz: venha como está. A ciência emocional chama isso de aceitação. Quando você para de lutar contra o que sente, o sistema nervoso começa a relaxar. Espiritualmente, isso se chama rendição. Não rendição como derrota, mas como descanso. Rendir-se é parar de explicar. É dizer aqui estou, é confiar que a presença de Deus sustenta até o que você não sabe organizar. Quando você para de explicar, o coração se abre. Quando o coração se abre, a ansiedade perde espaço. Existe algo profundamente libertador em se aproximar de Deus sem roteiro, sem frases prontas, sem justificativas, apenas com a própria verdade. A verdade de quem está cansado, a verdade de quem não sabe o que fazer, a verdade de quem tem fé, mas também tem medo. Deus não se afasta dessa verdade. Ele se aproxima porque ele não busca perfeição emocional. Ele busca relação. Muitas pessoas sentem dificuldade de permanecer em silêncio diante de Deus porque o silêncio revela vulnerabilidade. Sem palavras, não há controle. Sem explicações, não há defesa. O silêncio exige confiança. E confiar assusta quem passou muito tempo tentando se proteger, mas é exatamente nesse espaço que a paz começa a nascer. Não como sensação imediata, mas como mudança de postura interna. Você para de tentar impressionar e começa a simplesmente estar. Jesus, em vários momentos, se retirava para orar em silêncio. Não para pedir, mas para estar. Ele sabia algo que esquecemos com facilidade. Deus não é ativado por esforço. Ele é encontrado na presença. Quando você se permite estar diante de Deus sem explicar nada, algo profundo acontece. A ansiedade não some de imediato, mas deixa de ser amplificada pela cobrança interna. O coração desacelera porque não precisa mais provar nada. Talvez você esteja acostumado a falar com Deus apenas quando tem algo organizado para dizer. Talvez sinta que não pode chegar confuso, irritado, cansado, mas essa é exatamente a condição que ele acolhe. Aproximar-se de Deus sem explicações não é descuido espiritual, é maturidade. É reconhecer que existem dores que não cabem em palavras e que não precisam caber para serem acolhidas. Quando você aprende isso, a oração muda de lugar. Ela deixa de ser um pedido ansioso por alívio e passa a ser um espaço seguro de repouso. E esse espaço prepara algo ainda mais profundo. Porque existe um tipo de oração que não começa com palavras. Ela começa quando você finalmente para de falar e é aí que algo novo pode acontecer. A oração que começa onde as palavras terminam. Existe um momento em que as palavras já fizeram tudo o que podiam. Você falou, explicou, pediu, tentou organizar o que sentia diante de Deus.
e ainda assim algo permanece inquieto. Não porque Deus não ouviu, mas porque o que precisa acontecer agora não passa mais pela linguagem, passa pela entrega. A oração mais profunda não começa quando você sabe o que dizer. Ela começa quando você aceita ficar sem saber. Essa oração não nasce da urgência, nasce da rendição. Não tem frases bonitas, nem pedidos elaborados. Ela acontece quando você se coloca inteiro diante de Deus e para de conduzir o encontro. É difícil para quem vive em alerta. O silêncio parece perda de controle. A mente tenta preencher o espaço, mas aos poucos, quando você permanece, algo muda. O corpo começa a soltar tensões que estavam sendo mantidas sem consciência. A respiração encontra outro ritmo. O coração desacelera. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. A Bíblia fala de gemidos inexprimíveis. Isso não é poesia abstrata. É experiência humana. Há dores, medos e cansaços que não cabem em frases. Quando você tenta forçar palavras nesses momentos, cria mais tensão. Mas quando aceita permanecer em silêncio diante de Deus, algo profundo acontece. O silêncio deixa de ser vazio e se torna espaço. Espaço onde a presença de Deus atua sem depender da sua performance. A ciência mostra que o silêncio consciente ativa áreas do cérebro ligadas à regulação emocional. O sistema nervoso começa a sair do estado de alerta e entra em estado de segurança. Espiritualmente, isso é confiança prática. Você não está pedindo para Deus agir, está permitindo que Ele esteja, e a presença muitas vezes cura mais do que respostas. Essa oração não exige postura especial, nem ambiente perfeito. Ela exige honestidade de admitir que você não sabe o que fazer, que não consegue resolver, que está cansado, e ainda assim escolhe ficar, não para pensar mais, mas para repousar. Repousar não é dormir, é parar de sustentar internamente o que pesa. É deixar que Deus ocupe o espaço que o medo vinha ocupando. No início, a mente resiste, pensamentos surgem, lembranças aparecem, preocupações tentam tomar o lugar do silêncio. Isso é normal. Não lute contra isso. Não tente esvaziar a mente à força. Apenas volte para a respiração, volte para a presença, volte para a consciência de que você está diante de Deus e não precisa provar nada. Cada vez que você volta, algo se reorganiza por dentro. Essa oração ensina algo essencial. Você não precisa sentir paz para estar em paz. Você precisa permanecer. A paz, ele não é um sentimento imediato, ela é um estado que se constrói quando o coração aprende onde descansar. E esse aprendizado acontece no silêncio, não no esforço. Quanto menos você tenta controlar a experiência, mais profunda ela se torna. Jesus, ele não ensinou orações longas para serem repetidas mecanicamente. Ele ensinou presença. Ele se retirava para lugares silenciosos, não para fugir, mas para alinhar o coração. Quando você entra nesse tipo de oração, algo semelhante acontece. Você não sai com respostas prontas, sai com o coração mais ancorado. E isso muda a forma como você enfrenta a ansiedade depois. Talvez você nunca tenha experimentado isso. Talvez sempre tenha achado que orar é falar, mas existe um momento em que falar cansa e silenciar cura. Essa oração começa quando você aceita não conduzir mais, quando aceita não saber, quando aceita confiar. E é nesse ponto que algo começa a se transformar de dentro para fora. Porque quando as palavras cessam, o coração finalmente escuta, e quando o coração escuta, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque foi expulsa, mas porque não encontra mais o mesmo terreno. E então, de forma sutil, quase imperceptível, algo começa a mudar dentro de você. O que muda por dentro quando finalmente deixamos ir? Existe um momento silencioso em que você percebe que algo mudou, mesmo sem saber explicar exatamente o que. Não é euforia, não é um alívio explosivo, é mais sutil. O corpo começa a responder de outro jeito. A respiração fica mais profunda, sem esforço. Os pensamentos ainda vêm, mas não atropelam. O coração, que antes estava sempre apertado, encontra pequenos intervalos de espaço. Isso é o começo do soltar. E quase ninguém percebe, porque espera algo grande demais para reconhecer o que é real. Quando você finalmente deixa de segurar, não significa que deixou de se importar. Significa que parou de sustentar sozinho. Existe uma diferença profunda entre abandono e entrega. O abandono nasce da desistência. A entrega
nasce da confiança. Quando você entrega, o peso não desaparece de imediato, mas muda de lugar. E o corpo sente isso antes da mente entender. A ansiedade perde força porque não encontra mais resistência constante. Resistir cansa, soltar reorganiza. A ciência mostra que, quando a pessoa deixa de lutar contra o estado interno, o sistema nervoso sai do modo de ameaça. Isso não acontece porque os problemas acabaram, mas porque o corpo entende que não precisa mais se defender o tempo todo. Espiritualmente, isso é descanso. Não descanso físico, mas descanso da alma. A Bíblia fala desse descanso como algo que se aprende, não como algo que se recebe pronto. Aprender exige prática, exige repetição, exige paciência consigo mesmo. Ao soltar, você percebe que não precisa vigiar cada pensamento. Eles passam, alguns incomodam, outros insistem, mas já não comandam. Você começa a distinguir o que é pensamento e o que é verdade. Antes, tudo parecia urgente. Agora, nem tudo exige resposta. Essa mudança interna, ela é poderosa porque devolve escolha. A ansiedade rouba escolha. Ela reage. A paz devolve escolha. Ela permite responder. Existe também uma mudança emocional importante. A culpa diminui. A cobrança interna perde volume. Você para de se julgar por sentir o que sente. E isso não te torna indiferente, te torna mais inteiro. A fé deixa de ser um esforço para manter controle emocional e passa a ser um espaço de acolhimento. Deus deixa de ser aquele que precisa resolver tudo imediatamente e passa a ser aquele que sustenta enquanto as coisas não se resolvem. Muitas pessoas confundem soltar com perder o controle da própria vida. Na verdade, soltar é perder a ilusão de controle. E essa ilusão custa caro. Ela exige vigilância constante, tensão contínua, medo permanente. Quando você solta, não fica desprotegido. Fica alinhado com seus limites. Alinhado com a realidade. Alinhado com Deus. E o alinhamento traz estabilidade, mesmo em meio à instabilidade externa. Você começa a perceber pequenas coisas. O corpo relaxa mais rápido depois de um susto. A mente retorna mais fácil ao presente. O sono melhora aos poucos. Não porque tudo ficou calmo, mas porque você não está mais em guerra consigo mesmo. A ansiedade não some de uma vez. Ela perde o lugar central. Deixa de ser quem governa. Passa a ser apenas um sinal ocasional, não uma identidade. Na fé cristã, isso é chamado de mansidão. Não é fraqueza, é força que não precisa se provar. É segurança que não depende de controle. É confiança prática. Mansidão é saber que você não precisa vencer tudo para estar em paz. Precisa apenas saber onde repousar quando não consegue vencer. Quando você finalmente solta, algo importante acontece. Você percebe que a paz não veio porque a vida ficou segura. Veio porque o coração encontrou um lugar seguro. E esse lugar, ela não é uma circunstância. É uma presença. Essa percepção muda tudo, porque agora, mesmo quando a ansiedade tenta voltar, ela encontra um terreno diferente. Um terreno menos rígido, menos tenso, menos disponível para a guerra. Essa mudança prepara o próximo entendimento, porque ao soltar, você começa a perceber que paz não é uma emoção constante, não é um sentimento que precisa ser mantido. É algo mais profundo, algo que permanece mesmo quando as emoções oscilam. E compreender isso é essencial para não se frustrar quando o medo reaparece. Entendendo a paz como um estado, não como uma sensação. Existe um engano silencioso que confunde muita gente no caminho espiritual. Acreditar que paz é sentir algo específico o tempo todo. Uma calma constante, uma leveza contínua, uma ausência total de medo. Quando essa sensação não aparece, ou quando desaparece depois de um tempo, surge a frustração. A pessoa acha que voltou ao ponto inicial, que falhou, que perdeu algo, mas a paz verdadeira nunca foi um sentimento fixo. Ela é um estado interno, e estados permanecem mesmo quando sensações oscilam. As emoções são como ondas, vêm e vão. A paz é como o fundo do mar. As ondas podem se agitar, mas o fundo permanece estável. Quando você entende isso, algo se alinha por dentro. Você para de perseguir sensações e começa a reconhecer estabilidade. A ansiedade perde força porque não consegue mais usar a ausência de calma como prova de fracasso. Você sente medo, mas não se perde. Sente tensão,
mas não entre em pânico. Isso é paz em estado adulto. A Bíblia nunca prometeu ausência de tribulação, prometeu presença. Jesus disse que no mundo haveria aflições, mas que nele haveria paz. Essa paz não elimina emoções humanas. Ela sustenta o coração no meio delas. O problema é que fomos ensinados a medir a fé pelo que sentimos. Se sinto paz, tô bem. Se não sinto, algo está errado. Essa lógica cria ansiedade espiritual, uma cobrança constante por estabilidade emocional que ninguém consegue manter. A ciência emocional confirma isso. Emoções são respostas automáticas a estímulos internos e externos. Não são escolhas diretas. O que você pode escolher é como se relacionar com elas. Quando você confunde paz com sensação, tenta controlar emoções, quando entende paz como estado, aprende a atravessá-las. Isso muda tudo porque o medo deixa de ser ameaça e passa a ser experiência passageira. Paz como estado significa que mesmo com o coração apertado, você sabe onde está ancorado. Mesmo com pensamentos acelerados, você não perde o eixo. Mesmo em dias difíceis, existe uma base interna que não desmorona. Essa base não foi construída evitando emoções. Foi construída atravessando-as com consciência, fé e presença. A ansiedade enfraquece quando percebe que não consegue mais te tirar do lugar. Muitas pessoas desistem do caminho espiritual porque acham que não estão sentindo o que deveriam sentir. Elas esperam uma paz constante e, ao não encontrá-la, concluem que Deus se afastou. Mas Deus não se manifesta apenas em sensações agradáveis. Ele se manifesta em sustentação silenciosa, na capacidade de permanecer, na força de não fugir, na serenidade de atravessar sem se perder. Quando você entende isso, sua relação com a ansiedade muda de novo. Você não exige mais que ela desapareça para seguir. Você segue apesar dela e, paradoxalmente, é nesse ponto que ela começa a perder poder. Porque a ansiedade, ela se alimenta da urgência, da ideia de que algo precisa mudar agora para você ficar bem. Quando você percebe que pode estar bem mesmo enquanto algo dói, a urgência cai. E sem urgência, a ansiedade enfraquece. A paz como estado também te protege de recaídas emocionais. Quando um dia difícil chega, você não entra em desespero achando que tudo foi perdido. Você reconhece o dia difícil como parte do processo. Isso traz maturidade emocional e espiritual. A fé deixa de ser dependente de sentimentos bons e passa a ser sustentada por convicção. Convicção de que Deus não vai embora quando o medo aparece. Ele permanece. Esse entendimento não elimina desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Você não se pergunta mais por que está sentindo isso. Você se pergunta como permanecer fiel a si mesmo e a Deus enquanto sente. Essa mudança ela é profunda porque devolve dignidade à experiência humana. Você não precisa ser calmo para estar em paz. Precisa estar enraizado, e quando a paz se torna estado, não sensação, algo se firma dentro de você. Um chão, um centro, um lugar interno ao qual você pode retornar. Esse lugar não depende do dia, do humor ou das circunstâncias, ele depende de onde você aprendeu a descansar. E esse aprendizado é o que permite algo essencial, saber como voltar quando a ansiedade insiste em aparecer de novo, como reencontrar a paz quando a ansiedade retorna. A ansiedade costuma voltar quando menos se espera, não porque você regrediu, mas porque a vida continua exigindo. O erro mais comum nesse momento é achar que tudo foi perdido, que a paz era frágil, que não funcionou, mas a paz não se perde como um objeto. Ela se obscurece quando você se afasta do lugar interno onde aprendeu a descansar. Retornar não é recomeçar do zero, é lembrar o caminho. O primeiro passo para retornar à paz não é eliminar a ansiedade, é reconhecê-la sem pânico. Quando você reage com medo ao medo, cria um ciclo. A ansiedade cresce porque encontra resistência. Quando você a reconhece como sinal, não como ameaça, algo já muda. O corpo percebe que não precisa se defender com tanta intensidade. A respiração encontra espaço. O pensamento desacelera um pouco. Não porque você mandou, mas porque não lutou. A fé entra exatamente nesse ponto. Retornar à paz é retornar à presença. Não há sensação que você teve antes,
mas a postura que construiu, postura de entrega, de confiança, de limite reconhecido. Muitas pessoas tentam voltar à paz repetindo palavras, mas o que traz de volta é a decisão interna de soltar o controle de novo. A ansiedade volta quando o controle reassume o centro. A paz retorna quando você devolve o peso. Existe um gesto simples e poderoso: parar. Não para analisar mais, não para resolver. Parar para estar. Pode ser 1 minuto, pode ser 2. O tempo não importa tanto quanto a intenção. Esse parar comunica algo ao corpo e à alma. Nada precisa ser decidido agora. Isso não é fuga, é sabedoria. A Bíblia chama isso de aquietar a alma. Não é silenciar pensamentos à força, é criar um espaço seguro onde eles não governam. A ciência chama isso de regulação. Quando você se permite pausar conscientemente, o sistema nervoso sai do modo de ameaça. Isso não resolve o problema externo, mas devolve clareza interna, e clareza muda tudo. Com clareza você responde em vez de reagir. Com clareza você escolhe o próximo passo. Sem clareza, tudo vira urgência. Retornar à paz também envolve lembrar do que é essencial. A ansiedade faz você se perder no detalhe. A fé te puxa de volta para o centro. O centro não é ausência de problemas, é presença de Deus. Quando você se lembra disso, o peso diminui. Não porque ficou leve, mas porque deixou de estar sozinho. Essa lembrança não vem sempre como emoção. Às vezes vem como decisão silenciosa. Decidir confiar mesmo sem sentir. É importante aceitar que retornar à paz é um movimento que se repete. Não é falha precisar voltar. É parte do aprendizado. Cada retorno fortalece o caminho interno. Cada vez que você escolhe não entrar em guerra, algo se consolida, a ansiedade percebe que não domina mais. E isso muda a frequência com que ela aparece. Ela pode voltar, mas não governa. Muitas pessoas se cobram por ainda sentirem ansiedade depois de um processo espiritual profundo. Essa cobrança é desnecessária. A paz, ela não é ausência de desafios internos. É capacidade de atravessar veloz sem se perder. Quando a ansiedade volta, você não precisa se perguntar por que ela está aqui. Precisa se perguntar onde você pode retornar. E esse onde não é um lugar externo, é um estado interno já conhecido. Com o tempo, esse retorno fica mais rápido, mais natural, o corpo reconhece o caminho. A mente aprende, o coração confia. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E quando acontece, você percebe algo importante. A ansiedade não desapareceu completamente, mas deixou de ser ameaça. Virou sinal de ajuste e você sabe o que fazer quando ela aparece. Esse aprendizado prepara um passo ainda mais profundo, porque ao retornar à paz repetidas vezes, você começa a perceber que o problema nunca foi a mente em si, foi a luta contra ela. Existe um jeito diferente de caminhar, um jeito que não exige batalha constante, um jeito de andar com Deus sem precisar combater cada pensamento. Isso muda completamente a relação com o que se passa dentro de você, caminhando com Deus em vez de lutar contra a mente. Existe um cansaço que nasce da luta constante contra os próprios pensamentos. Cada ideia negativa vira um campo de batalha. Cada preocupação vira algo a ser eliminado. A pessoa passa a viver tentando vigiar a mente, corrigir emoções, controlar reações. Isso parece disciplina espiritual, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Lutar o tempo todo contra a mente cria mais tensão do que alívio, porque a mente, quando atacada, reage. E quanto mais reage, mais a ansiedade se fortalece. Caminhar com Deus é diferente de lutar contra a própria cabeça. Caminhar pressupõe companhia, ritmo, direção. Lutar pressupõe inimigo. Quando você transforma seus pensamentos em inimigos, transforma a si mesmo em campo de guerra. Deus não te chama para uma guerra interna permanente, Ele te chama para uma caminhada consciente. Uma caminhada em que você observa o que surge dentro de você sem se identificar com tudo, sem obedecer a tudo, sem precisar destruir nada. A Bíblia fala de renovar a mente, não de combatê-la. Renovar é transformar a forma de se relacionar com os pensamentos, não tentar apagá-los. Jesus nunca disse para expulsar pensamentos ansiosos à força. Ele ensinou a mudar o foco, olhar para os lírios, para as aves, para hoje. Isso não é distração, é reposicionamento. A mente perde força quando deixa de ser o centro absoluto da experiência.
A ciência cognitiva confirma isso. Quanto mais você tenta suprimir um pensamento, mais ele retorna. O cérebro interpreta a supressão como sinal de ameaça. O pensamento ganha importância, a ansiedade cresce. Quando você aprende a observar sem reagir, o pensamento perde intensidade. Ele passa a caminhar com Deus, é aprender a observar a mente sem se perder nela. É saber que nem tudo o que passa pela cabeça merece crédito. Existe uma liberdade profunda quando você percebe que não precisa concordar com tudo o que pensa. Pensamento não é ordem. Emoção não é sentença. A ansiedade tenta convencer que tudo é urgente, definitivo, perigoso. Caminhar com Deus é aprender a ouvir essa voz sem obedecê-la automaticamente. É dizer internamente, eu percebo esse pensamento, mas escolho não segui-lo agora. Essa escolha simples muda o eixo interno. Muitos acreditam que fé é manter pensamentos positivos o tempo todo. Isso é impossível. Fé madura não exige mente silenciosa, exige coração ancorado. Você pode ter pensamentos confusos e ainda assim caminhar com Deus, pode sentir medo e ainda assim confiar, pode não entender e ainda assim permanecer. Essa maturidade espiritual liberta você da tirania da mente perfeita. Quando você para de lutar contra a mente, algo curioso acontece. Ela começa a se acalmar por si só. Não porque foi vencida, mas porque deixou de ser ameaçada. A ansiedade perde combustível quando não encontra resistência constante. O corpo relaxa, porque não precisa mais se defender de si mesmo. A oração deixa de ser pedido desesperado por silêncio mental e passa a ser companhia no meio do ruído. Caminhar com Deus também muda a forma como você lida com recaídas. Quando um dia difícil surge, você não entra em desespero tentando consertar a mente. Você volta ao básico: presença, respiração, consciência, confiança. Você caminha um passo de cada vez. A fé deixa de ser técnica e passa a ser relação. E relações suportam imperfeições. Essa mudança é profunda porque devolve humanidade à espiritualidade. Deus não te pede uma mente impecável. Ele pede um coração disponível. Disponível para caminhar mesmo tropeçando, disponível para confiar mesmo sentindo, disponível para permanecer mesmo sem clareza total. Quando você aceita isso, a ansiedade perde o papel de inimiga e vira apenas parte da paisagem do caminho. Caminhar com Deus em vez de lutar contra a mente não elimina desafios internos, né? Mas muda a postura. Você deixa de viver em estado de combate e passa a viver em estado de acompanhamento. E isso muda tudo, porque o coração aprende que não precisa vencer todos os pensamentos para estar em paz. Precisa apenas saber com quem está caminhando. Essa caminhada prepara o encerramento de tudo o que foi vivido aqui. Porque quando você olha para trás, percebe algo surpreendente. A ansiedade, que parecia apenas um problema, acabou ensinando algo essencial. Algo sobre limites, sobre confiança, sobre onde o coração realmente pertence. E é isso que precisa ser nomeado antes de fechar esse caminho. A verdade silenciosa que a ansiedade me ensinou sobre confiança. Chega um momento em que você olha para trás e percebe que a ansiedade não foi apenas um obstáculo. Ela foi uma revelação, não no sentido romântico da dor, mas no sentido honesto do aprendizado. Ela mostrou onde você tentou ser forte demais, onde tentou sustentar sozinho, onde confundiu fé com controle. A ansiedade expôs o limite, e o limite, quando reconhecido, vira sabedoria. Confiar não é ausência de medo, é decidir onde apoiar o coração quando o medo aparece. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que confiar em Deus significava não sentir ansiedade. Hoje, você entende algo mais profundo. Confiar é permanecer mesmo sentindo, é não fugir de si, é não abandonar a caminhada quando o caminho fica estreito. A ansiedade ensinou que a confiança verdadeira não depende de estabilidade emocional, mas de pertencimento. Existe uma diferença entre acreditar em Deus e repousar em Deus. Acreditar ainda pode carregar esforço. Repousar exige entrega. A ansiedade mostrou o custo de viver apenas acreditando, sem repousar.
Mostrou o cansaço de quem carrega a própria vida, como se tudo dependesse do seu desempenho emocional, espiritual ou mental. Quando esse peso se tornou insuportável, algo se abriu. Você percebeu que confiar é devolver o controle, devolver o futuro, devolver a necessidade de garantir tudo. A Bíblia chama isso de fé infantil, não no sentido de imaturidade, mas de simplicidade. A criança não entende tudo, mas sabe em quem confia. A ansiedade nasce quando a vida fica complexa demais para o coração sustentar sozinho. E ela cumpre um papel duro, porém verdadeiro. Ela obriga a parar, obriga a reconhecer limites, obriga a escolher entre continuar lutando ou aprender a descansar. Hoje você sabe que a paz não veio porque a vida ficou segura. Veio porque o coração encontrou um lugar seguro. E esse lugar não é ausência de problemas, nem controle emocional. É presença de Deus no meio da imperfeição. Presença que não exige explicações, não cobra resultados, não abandona nos dias difíceis. Essa presença não remove a humanidade, ela a sustenta. A ansiedade ensinou que confiar não é entender o plano, é aceitar o processo. É caminhar sem garantias, mas com companhia. É saber que você não precisa estar bem para estar amparado, não precisa estar calmo para estar em paz. Precisa apenas saber onde repousar, quando não consegue mais sustentar o peso do dia. Se algo mudou em você ao longo dessa jornada, talvez não seja a ausência de ansiedade, mas a ausência de solidão dentro dela. Você aprendeu que não precisa se abandonar para sobreviver, que não precisa se violentar emocionalmente para provar fé, que pode ser humano diante de Deus sem medo de rejeição. Isso é confiança madura. Confiança que nasce depois da dor, não antes. Essa é a verdade silenciosa que a ansiedade revelou. Ela não veio para te destruir, veio para te conduzir a um lugar mais verdadeiro, um lugar onde você não precisa ser forte o tempo todo, onde pode descansar sem culpa, onde pode confiar sem entender tudo. E esse lugar não é um ponto final, é um ponto de retorno. Um lugar interno ao qual você pode voltar sempre que o barulho reaparecer, porque agora você sabe, a paz não depende do que acontece fora, ela depende de onde o seu coração aprendeu a permanecer. E quando o coração sabe onde pertence, a vida pode até balançar, mas você não cai.